Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. O Ministério Público apresentou na tarde desta quinta-feira os resultados do despacho de instrução preparatória sobre factos ocorridos no quartel de Moro de 24 a 25 de novembro de 2022. Numa nota de imprensa enviada à nossa redação, citamos: no âmbito da investigação aos factos ocorridos no quartel do Moro, na cidade de São Tomé, na madrugada do dia 24 para 25 de novembro de 2022, dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal desta Procuradoria, o Ministério Público deduziu hoje despacho de encerramento da instrução preparatória. As suspeitas iniciais sobre os cidadãos Delfim das Neves, Rivaldo das Neves, Emerson Costa, Grife da Conceição, Fredson Almeida, José de Souza Pontes e Silvino Mendes de Pina não se consubstanciaram em suficientes indícios, razão pela qual os autos foram, quanto aos mesmos, arquivados por insuficiência de indícios, sem prejuízo de ulterior reabertura em caso de melhor prova. Foi deduzida acusação contra 10 arguidos, 1 civil e 9 militares, pela prática em coautoria e concurso efetivo de um crime de alteração violenta do Estado de Direito, 7 crimes de homicídio qualificado da forma tentada, um crime de ofensas corporais com dolo de perigo e um crime de detenção de arma proibida. Os indícios recolhidos durante a instrução preparatória evidenciam que os acusados, em conluio com 4 cidadãos falecidos na sequência da invasão do quartel Arlésio Costa, Gonçalo Evaristo, Ezequiel Afonso e Juliaite Silva, faziam parte de um grupo constituído por civis e militares que atuou com propósito de tomar de assalto as instalações do quartel de Moro e, subsequentemente, controlar as tropas ali em serviço para a posterior subversão da ordem constitucional. Ao longo da investigação foram efetuadas cerca de 2 dezenas de buscas, inquiridas mais de 30 testemunhas, efetuadas perícias a equipamento informático dos suspeitos e arguidos, obtidos dados de localização celular, recolhidos dados bancários sobre cerca de 20 contas, quer domiciliadas em São Tomé e Príncipe, quer no estrangeiro. Foi igualmente recolhida vasta documentação, quer em suporte de papel, quer digital. Por fim, comunica-se que no âmbito da instrução preparatória em que se investigam as mortes de Arlésio Costa, Gonçalo Evaristo, Ezequiel Afonso e Juliaite Silva, que conta neste momento com 20 arguidos, dentre os quais 11 em prisão preventiva, se prevê para breve a dedução do respectivo despacho de encerramento de instrução preparatória, terminando o prazo máximo para o efeito a 18 de março, ou seja, 3 meses depois da primeira detenção efetuada nesses autos. Em ambos os processos, a investigação dos factos foi delegada e realizada pela Polícia Judiciária, coadjuvada pela Polícia Judiciária Portuguesa, com a supervisão do Ministério Público de São Tomé e Príncipe, que beneficiou, para efeito de apoio formativo e técnico de magistrados do Ministério Público Português, o Gabinete de Imprensa do Ministério Público, 23 de fevereiro de 2023. O Presidente da República, Carlos Villanova, recebeu na manhã desta quinta-feira a delegação do Fundo Monetário Internacional, que se encontra no país. Tratou-se de um encontro de cortesia e a referida delegação não prestou declarações à imprensa. De sublinhar que esta equipa de peritos financeiros já tiveram encontros com demais órgãos do Estado.
Uma residência foi totalmente consumida pelo fogo e outras duas ficaram parcialmente destruídas na decorrência de um incêndio esta tarde na zona de Água Bobô. Uma família de 5 membros está nesta altura desalojada. Os bombeiros acorreram rapidamente ao local, mas não foi possível combater as chamas. Foi por volta das 16 horas que tudo terá começado. Um fogo devorador invadiu a residência de um oficial da Polícia Nacional, localizada em Água Bobô, e destruiu por completo o edifício misto e deixou parcialmente destruída 2 outras casas na vizinhança. Logo aqui na via de Samassal, tinha um monte de pessoas lá a ver fogo, a ver fumo. Então, eu também fiquei curiosa. E calhou, eu estive na moto, minha mãe me ligou, disse-me, vem pra cá porque aqui em Água Bobô está com incêndio, assim em casa de fulana que é a freguesa dela. Então quando eu desci, logo vim de motoqueiro. E é muito fogo aqui? Muito fogo. E tinha a população mesmo a ajudar a apagar e tal. Eu também entrei. Na altura que chegaste, o bombeiro também já tinha chegado? Já tinha chegado, o bombeiro já tinha chegado. Estava a trabalhar? Sim, estava a trabalhar, estava de serviço, mas era muito fogo. E como é que era a casa destruída pelo fogo? A casa era acima e baixo. Quando eu vi, a casa estava toda destruída mesmo já. Nós ficamos lá muito tempo na estrada parado para ver se encontrasse acesso para entrar, para poder viver em cena. Acesso estava difícil na altura? Estava difícil um bocado. O que é que estava aqui? Carros de bombeiro? Carro de bombeiro estava aqui mesmo parado, mas pronto, estão a pecuar de abrir o portão dos vizinhos para ver se consegue entrar, mas está um pouco difícil. Havia muita aflição, muita gritaria aqui? Sim, muita lamentação mesmo. Sim, e com tudo isso depois procuraram um jeito mesmo e entraram e conseguiram fazer qualquer coisa, mas não foi grande coisa. Os bombeiros tiveram uma participação oportuna, mas não foi possível salvar a casa que ardia. 3 carros foram mobilizados e vários homens estiveram em ação, mas não conseguiram vencer a fúria do fogo que se propagou com imensa rapidez. Porém, algumas casas na vizinhança foram salvas e ficaram parcialmente queimadas. Algumas foram destruídas porque o fogo chegou de atingir outras casas. Então, atingiu a outra casa, do outro lado eu não sei mais. Não ouviste falar de feridos, nem mortos? Ferido também não ouvi, até então não ouvi. Quando eu cheguei era momento já de que e não deu para buscar saber mais nada. No entanto, o incêndio provocou alguns danos psicológicos e emocionais e 2 pessoas tiveram que ser levadas ao hospital para serem assistidas. Houve ainda, durante o sinistro, muito engravamento de viaturas e motorizadas na estreita via de Água Bobô e uma plateia de milhares de curiosos espalhados pela rua. O fogo ficou totalmente controlado cerca de 30 minutos depois, porém as causas deste estrago não chegaram a ser conhecidas. Veja já a seguir, aumenta o número de doentes mentais abandonados na capital, facto que está a preocupar a população. Fevereiro Literário é o tema de uma feira de livro organizada pela Livraria NO em parceria com a Associação dos Estudantes do Liceu Nacional. Durante 2 dias, os alunos do Liceu Nacional e demais escolas do país vão poder comprar estes livros, cujo objetivo final é incentivá-los a ler. Esta feira mostra a expectativa dos alunos do Liceu Nacional a aderir em massa ao local para aquisição de livros, recitações de poemas e oficinas recreativas. O incentivo ao hábito da leitura é o ponto crucial desta atividade. Fazer com que os jovens ganhem interesse pela literatura, pelo hábito da leitura. E normalmente nós fazemos as feiras consoante as datas importantes que vêm acontecendo. Nós fizemos a feira no mês de junho, devido ao 1º de junho, que era o mês das crianças. Por ser o mês do amor e a amizade, a Livraria NO procurou levar os livros de forma desapaixonada aos estudantes do Liceu Nacional. Por causa do mês do amor e da amizade, não é? 14 de fevereiro. E a feira de livros intitulada Fevereiro Literário
em homenagem aos amigos, à amizade e ao namoro. Tendo em conta que a feira é uma feira que está vários dias, não é só hoje, mas a aderência dos alunos, graças a Deus, está sendo boa, os alunos estão a aderir em massa e também temos algumas pessoas que convidamos, estão ali vendo os livros e fazendo compras também para poderem ler. Nesta feira de livros, muitos alunos puderam tomar o contato e deixar também os seus contributos aos outros alunos. Consegui encontrar esse livro que é muito interessante, porque com essa feira vem incentivar os alunos, porque normalmente os alunos não gostam muito de ler, porque dizem que ler é chato e só leem quando a professora manda, mas com a feira é uma forma de incentivar os alunos. Eu vi o título aí e eu gostei, interessante, porque só o título me chamou a atenção. E eu acho que vai me encantar bastante, porque eu acho que aqui fala de fumar, né? Porque aqui está escrito smoke. Smoke é fumar em inglês. E aí... E como é que vê essa feira de livros? Eu vejo uma boa iniciativa, apesar dos jovens santomenses não lerem, porque tem uma preguiça imensa de ler. E eu acho uma boa iniciativa porque dentro dos que não leem, tem pessoa que lê. Mensagem que deixa que nós, os santomenses, olhamos para a nossa literatura santomense, porque faz parte do nosso patrimônio. Uma boa iniciativa para ajudar os estudantes a ler mais e ter bom desenvolvimento no estudo. E como é que vê a literatura em Santo Tomé? Vejo muito bom, isso é bom para incentivar também os alunos, nós alunos aqui no Liceu Nacional. Os alunos do Liceu Nacional, presenteados com uma feira de livros organizada pela Livraria NO, em colaboração com a Associação dos Estudantes da instituição. A falta de balneário público em alguns pontos da capital tem preocupado a população, uma situação que leva muitos a usarem espaços inoportunos para uso das suas necessidades. Segundo o presidente da Câmara Distrital de Água Grande, esta prática constitui uma triste realidade, entretanto, está à busca de recursos para, a curto prazo, resolver o problema. A carência de balneário público na capital do país é um problema de cabelos brancos, embora alguns esforços das antigas autoridades camarárias para minimizar a situação, a verdade é que o problema se arrasta até hoje. Esta falta tem afetado seriamente os cidadãos. É um caso crítico, muito crítico aqui na cidade capital, que não tem mesmo balneário, que eu digo, não tem. O único balneário só que existe aí na cidade capital é só onde vem de comprimido. Mesmo o centro da cidade, para o momento ficamos a rasca, para outros vão para a praia. Como eu aqui mesmo em Bofo, tem que recorrer à casa, né, para fazer as necessidades. Os balneários existentes nas periferias da capital encontram-se inoperantes e trancados, como o de Mercado de Fardo e da Praia ex-PM. Os outros transformaram-se em oficinas mecânicas. Temos muito balneário público aqui dentro da cidade mesmo que estão todos degradados. Outros que ocupam é oficina, é barbearia, outro é onde vendem coisas, não sei o que, coisas desse tipo. E há necessidade do governo ou junto à Câmara tentar recuperar estes mesmos balneários ou até construir muitos mais, porque com o passar do tempo a população tende a aumentar. Realmente há problemas sérios no que toca à questão dos balneários aqui no nosso distrito e concretamente aqui na nossa capital. Sabe que nós, ao entrarmos na Câmara, deparamos com os balneários quase todos eles inoperantes. Nós temos o balneário do mercado Coco, perto de onde as senhoras vendem farinha de mandioca, mas nós, dentro de dias, vamos inteirar dentro da situação, no sentido de recuperar o balneário e pôr o balneário em funcionamento. Nos últimos anos, populares no centro da cidade ou nas periferias têm utilizado residências abandonadas, obras inacabadas, pontes, praias ou intervalo entre viaturas estacionadas para urinar e até defecar. Mas casa de banho até faz parte da sociedade, porque talvez cidadão ir na praia cagar, isso não é lícito. Para mim,
O governo tem que tomar uma decisão com isto, porque não cai bem. Como se não bastasse, o único balneário aberto ao público na Praça Yongato, nas imediações do Ministério do Trabalho, terá as portas encerradas dentro de dias para reabilitação. Esse balneário está em funcionamento, mas nós vamos fechar o balneário dentro de mais alguns dias, porque esse balneário está com problemas de esgoto, problema do consumidor, problema da fossa. Toda essa sujeira sai aí no quintal do Ministério do Trabalho. Falta de balneário público, um problema crônico na capital do país. O aumento de doentes mentais abandonados na capital de São Tomé tem causado constrangimentos no cotidiano da população. A TVS entrevistou algumas pessoas que dizem preocupadas com a situação e pede a intervenção das autoridades para que medidas sejam tomadas a fim de comatar a situação. São vistos nas ruas, nos passeios e passam o dia perambulando. Ao longo dos anos, essa tem sido a realidade na capital do país, a presença de doentes mentais. Fato que, segundo as pessoas, tem causado transtornos no dia a dia. Que há doentes mentais, por exemplo, pode estar na estrada, parar, por exemplo, eu que corro moto, eles podem estar na estrada, só eu penso que é uma pessoa normal, mas não, ele quase me incomoda, por exemplo, a circular de um lado, porque eu tento ir para um lado, eles vão para o mesmo lado que eu vou para outro, é a mesma coisa, então eu tenho que parar, esperar ele fazer, que agride a pessoa, tem algumas que jogam pedras. Eu próprio já fui vítima disso, por exemplo, aquele que anda com saco. A passar de penúria, ele atirou saco para mim, eu abaixei o saco para bater quem está atrás de moto. Porque eu já fui vítima de aqueles que doido fazem. Eu tive a andar na rua, chegou, pegou na banheira o safu, na banheira das zongueiras, bandou mesmo, bateu-me na cara. Então, aquele dia fiquei um pouco chateado com ela, mas eu tinha que relevar porque é de saúde mental. Porque outro dia eles agridem a pessoa, passa daqui, a pessoa fica passando, manda pedra, pode deixar a pessoa. Uma senhora que está doida, dá com pedra que quase todo dia, só passa da gente por faca, faz toda coisa. Então, por causa das perturbações, muitos deles chegam a ser agredidos. O abandono por parte dos familiares e a falta de cuidados são fatores que, de acordo com as pessoas, merecem ser resolvidos. Também situação que os doidos vivem na rua, também pode trazer causa também de pequenas doenças, porque doido na nossa praça não fica assim bem cuidado. No momento chegam na praça, também um bocadinho, coisas ficam um bocadinho sujas, a pessoa fica a comer doido, mete mão na comida, a pessoa pode bater doido, isso traz um bocadinho conflito na cidade. Também tirar eles, estimar eles também, né, para jogar eles lá, chamar a família deles para cuidar deles também, já tem que cuidar deles, já tem que ver como eles vivem, o que eles comem, o que eles não comem, né? Nem tirar só jogar por lá, ficar lá todos sujos, não. Já tem que cuidar deles, a família também tem que parar para ir ver eles, como eles estão, como eles não estão. De referir que o governo, preocupado com este aumento de doentes mentais, orientou o ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais, para, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e a Igreja Católica, avançar com o projeto de um centro de dia para doentes mentais. Está tudo dito neste telejornal. Obrigado pela preferência. Continuação de boa noite. Até amanhã.